Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Está iniciando o primeiro Papo de Grilo, um programa totalmente voltado de torcedor para torcedores. Para quem não conhece, eu sou Matheus Grilo e hoje nós vamos começar com 3 torcedores do Palmeiras. A primeira é Luana Maluf, ela que é repórter e criadora de conteúdos, tem um coletivo que é o Passa a Bola Oficial, que hoje inclusive virou uma marca. Além dela, nós temos a família Greco, a Silvia e o Nicolas Greco. É eles mesmos, aqueles que ganharam o prêmio de torcedor do ano da FIFA. Então, se você quer assistir esse conteúdo, já se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou chamar a vinheta. Manda a vinheta, paizão! Luana, primeiramente seja muito bem-vinda e eu já vou começar com uma pergunta que eu tenho certeza que intriga todo mundo. O que a Luana Maluf não faz? Cara, eu faço um pouco de tudo, na verdade. Eu me viro bem, mas é porque eu gosto muito de muitas coisas, assim. Então, eu sou apaixonada por cinema, sou apaixonada por futebol, apaixonada por música, né? Sou viciada em música brasileira, MPB e tal. E eu acho que essas coisas trazem referências na nossa cabeça. Então, quando a gente produz conteúdo, meio que vira um grande bolo de coisas na nossa cabeça e a gente acaba se virando nesse mundo e fazendo um pouco de tudo. E Luana, quais foram suas referências? Como começou esse amor pelo Verdão? Infância mesmo, meu pai era muito fanático, né? Hoje ele é um pouco menos, por minha causa, inclusive, mas ele sempre foi muito doente pelo Palmeiras. Eu sempre trago isso porque era bem difícil quando eu era criança, assim. Então, quando eu era bem mais nova, o futebol ele era uma coisa quase agressiva na minha cabeça, porque era tanto berro dentro de casa em noite de Libertadores, que eu era uma criança quase medrosa, assim, falava, nossa, que é isso que tá acontecendo aqui, né? Meu pai fica berrando na sala, esperava eu dormir para assistir o jogo. Então, isso foi me tomando. Aí acho que o dia que ele me pegou pela mão, era um domingo, ele me pegou pela mão e me levou para o Palestra Itália. Naquele dia, tudo mudou na minha cabeça, assim, quando eu entrei no Palestra, Jardim Suspenso, torcida, naquela época podia bandeira, né? Então a torcida aqui, ó, com a bandeira tocando o céu e tal, eu falei, pô, realmente daqui para frente não tem como. Me pegou de um jeito inexplicável e aí eu fiquei doente assim pelo Palmeiras, né? O meu pai não, ele até brinca, eu dei uma entrevista uma vez falando que meu pai parou de torcer pro Palmeiras por um tempo, ele não via os jogos, porque ele ficava muito nervoso. O Palmeiras estava numa fase horrorosa e eu chorava, eu não dormia, eu não comia, eu ficava assim, deprê na cama, não quero saber de nada, não quero ir pra escola, ninguém fala comigo. E ele, não pode ser assim. Então ele parou de ver porque ele sofria por minha causa. E hoje a gente, óbvio, o Palmeiras está numa fase gloriosa, né? Vou descontar o que andou acontecendo nas últimas semanas aí, mas está numa fase gloriosa, então a gente curtiu muito esses momentos juntos. Acho que todo torcedor que traz isso de família, acho que merece viver um momento desse com o pai, com a mãe, com o avô, com o irmão. É um sentimento muito profundo mesmo. E falando em torcida, você tem sido privilegiada de poder estar assistindo os jogos sem a torcida e você tem sido a representante. Como tem sido essa sensação para você? Como é que está sendo você ser a representante e levar todo o conteúdo do futebol para o torcedor do Palmeiras? É uma sensação fria, assim, né? Porque o estádio, ele, tirando o torcedor, que é o que faz a alma dele, ele é um ambiente muito gigante, muito imponente, muito concreto para todo lado. E hoje em dia, as arenas, né? Em alguns casos muito luxuosas, assim, como é o caso da Arena do Corinthians, perde a essência que conecta o torcedor com o futebol, que é a arquibancada, né? Eu me formei na arquibancada, então eu falo, eu sou cria de arquibancada, eu sentava ali, ficava descascando amendoim na mão, tacando a casquinha do lado e comendo. Então, pegando insolação no Pacaembu. Então, eu acho que hoje ter o privilégio, por causa do meu trabalho, de estar presente em alguns jogos, traz um alívio, porque eu me sinto ali representando muitas pessoas. Não só as pessoas que, quando eu estava na final da Libertadores, representando os palmeirenses que gostam do meu trabalho, que me acompanham, mas em outros casos, em jogos no geral, como jogos que eu já vivi na Europa, enfim, eu estou podendo viver
uma possibilidade que às vezes a pessoa que está aqui nunca teve a chance. Então eu faço questão de viver a imersão por completo. Então, assim, passar cada detalhe do que acontece lá dentro, cada energia, cada sentimento para a pessoa que está aqui me acompanhando conseguir se sentir lá. Para um dia, quando ela for, ela conseguir viver, ter dicas do que eu passei, e até para quem não conseguir, de alguma forma, ter uma vivência mais próxima, mais pessoal daquilo. Então, eu fico muito feliz a poder assistir a final da Libertadores, foi uma realização da vida mesmo. Enfim, o Palmeiras tinha vencido em 99 só, então pensa como foi para mim, né? Eu era uma criança, eu nem lembrava, então foi um sentimento único na minha vida. Luana, e agora eu quero saber de você, você que teve essa oportunidade de ir para vários lugares, muita gente inclusive tem uma inveja boa, mas eu tenho certeza que tem. E eu queria saber quais são os futuros projetos, o que que você almeja para trazer o torcedor para perto do Palmeiras ou o Palmeiras para perto do torcedor, pelo menos até a gente ter aí 100% do público de volta dentro dos estádios. Boas com o Palmeiras, né? Como torcedor, eu realizei todos os meus sonhos, mas há muito tempo eu deixei de ser uma representante do Palmeiras. Eu acho que lá no começo, quando eu comecei, e que eu tinha um blog dentro da ESPN voltado para o Palmeiras, eu tinha essa coisa mais forte, assim, né? De ser a bandeira do Palmeiras dentro da mídia. Mas eu acho que quando você vai amadurecendo dentro do futebol, que foi o meu caso, como trabalho, né? Então eu ia participar de mesa redonda na TV, sem representar o Palmeiras, né? Ter que analisar os outros clubes. Eu tinha meu próprio canal no YouTube, eu virei uma chave que pra mim são duas coisas diferentes. Tem a Luana torcedora, e eu nunca vou deixar de mostrar isso para as pessoas sabem, é uma marca, eu sou palmeirense, meu corpo inteiro é tatuado com tatuagens do Palmeiras, então isso eu não vou nunca esconder de ninguém, mas eu nunca bati nos outros clubes, desrespeitei os outros clubes, que é uma coisa que às vezes quando alguém pega uma bandeira, ataca o outro para, né, ganhar uma torcida e tal. E eu não faço isso, porque eu sempre fui para um lado muito jornalístico da coisa. Então, eu não vou passar pano pro Palmeiras quando o Palmeiras estiver errado em algum posicionamento, seja político, seja dentro do clube, ou quando não for bem em campo, precisar criticar, né, taticamente. Então, eu acho que eu consegui expandir num ponto que hoje as coisas são bem separadas na minha cabeça. Tanto que eu não sei quando esse vídeo vai ao ar, mas eu até saí do Globo Esporte agora, né? Eu fiz os primeiros vídeos ali para eles, mas eu tenho muitos projetos em andamento. Eu acho que hoje, como as coisas estão andando, não cabe ser a voz de uma torcida, porque no meu caso ali, hoje, eu vivo tantas coisas, né? Que para você ser voz de uma torcida, você tem que ter uma crença muito em comum com o que todo torcedor ali pensa. E eu acho que não cabe agora no momento que eu tô vivendo. Então, o meu canal vai voltar agora com vários quadros diferentes. O Passa Bola, que é o meu projeto feminino, vai virar uma marca, já virou uma marca. O canal agora, além do coletivo, ele vai virar um canal de YouTube voltado para futebol feminino, com muito entretenimento, muito desafio com ex-atleta, com atleta, com influenciadora, com mulher, com as repórteres, com comentarista, narradora, enfim. Estreia agora dia 17 o canal. E fora isso, estou tocando muitos projetos ao mesmo tempo, porque eu tenho essa ligação com história e cultura, que eu acho que tem que ter muito no futebol, então eu tento trazer muito isso para as pessoas. E você deve ter percebido, né, nos meus vídeos, assim, as produções, elas são voltadas para uma coisa meio cinematográfica, assim, porque eu tento trazer isso, né, a coisa de referência de filme, de cinema. Então vamos ver onde isso vai dar. Eu tô tentando várias coisas ao mesmo tempo, acho que tem muita coisa para acontecer, mas eu fico feliz em, assim, conseguir mostrar uma visão do futebol, que é uma visão de história, de cultura e de análise, né? Porque eu comento jogos, eu não vou deixar de comentar, faço Copa do Brasil, faço italiano e eu gosto, mas a minha pegada é que a pandemia não permite, né? É essa imersão de lugares. Então, toda viagem que eu fiz, eu queria levar as pessoas até lá. Então, a minha ideia para o futuro, inclusive, guarda aí, porque assim, nosso plano com o Passa-Bola é na próxima Copa do Mundo Feminina, rodar Nova Zelândia, Austrália, ponto a ponto, mostrando cada detalhezinho da Copa, e eu espero que a gente chegue lá. Luana, foi bom até você ter entrado nesse assunto, então vamos continuar nele. Eu queria saber quais são as suas expectativas, a sua visão de futuro dentro do futebol feminino, e eu vou aproveitar para pedir para você continuar falando mais um pouco sobre o Passa-Bola,
para o pessoal conhecer um pouco mais desse projeto. O feminino, do ponto que ele chegou desde a Copa do Mundo, né, na França, não tem mais volta, porque bate recorde, cresce como modalidade, né? Então está se fortalecendo desde a base, salários estão crescendo, os clubes estão dando mais atenção, porque o público está cobrando. Já se notou que tem espaço para patrocínio, tem espaço para visibilidade. Então, o futebol feminino é daqui para frente, é daqui para cima. É claro que o passo ele é mais de formiga do que no futebol masculino, né? Quando a gente fala de futebol masculino, são salários, assim, absurdos, que talvez a gente nunca chegue no futebol feminino. Mas a gente já consegue olhar dentro dos clubes que têm mais condições, uma valorização maior, um salário que antes era impensável. Então as coisas estão crescendo. E fora isso, o fácil acesso que a gente está dando, tanto na TV quanto nas redes sociais, né? A gente tem muito produtor de conteúdo menor, específico de time, canais menores, que estão fazendo um trabalho muito bem feito. Então você encontra informação sobre o futebol feminino, sobre as atletas, e isso só vai melhorar, porque cada vez mais as pessoas vão procurar, cada vez mais os grandes lugares vão ter que oferecer. Do nosso lado, né, agora quando eu falo como passa a bola, a Ale, o trabalho que a gente está fazendo é de uma outra coisa, porque o trabalho jornalístico ele está sendo muito bem feito, né? E acho que para mim o número 1 ali, as meninas do Vibradoras, elas são, enfim, são minhas amigas, então eu falo com muito gosto, mas elas, assim, primeiro lugar, o pódio é delas, elas dominam tudo que tem de informação. E eu e a Lei indo para um lado que ainda ninguém ocupou, né? Que é o espaço do entretenimento do futebol feminino. Porque a informação todo mundo tem, mas e o lado de se divertir com as atletas, da resenha, dos desafios, de mostrar para a molecada, para a criançada que, é divertido você assistir durante a semana, as meninas também, não só dentro de campo, mas fora dos campos, porque elas são muito divertidas, elas são muito desenroladas, muito legais. Então a gente quer trazer esse lado, claro, junto com história, com informações importantes do momento, mas a gente quer esse lado descontraído. Porque, claro, a TV, enfim, os grandes canais, eles vão atrás da história, né? O que o futebol feminino teve que lidar até aqui, como a gente sofreu nesse tempo todo, e todo mundo tem que ter ideia do que foi isso. Mas daqui pra frente, o que a gente vai virar? Vamos ajudar o futebol feminino a ser uma coisa do caralho, sabe? Então é isso que a gente tá tentando fazer, mas eu só vejo crescimento, assim, não vejo mais como voltar, as meninas se sentem representadas, não tem mais espaço para minimizar as mulheres dentro do futebol, né? Porque a gente está muito bem representada. Então, qualquer lugar que você olha, seja em narração, em comentário, em produção de conteúdo no YouTube, são mulheres muito competentes. Então a gente tá voando, essa é a verdade. Cara, que maneiro, Luana. Espero muito que perpetue todo esse seu projeto, junto com a Lê, que é outra pessoa incrível. Você já tem 2 projetos incríveis fora, e eu tenho certeza que junto vai dar muito certo. Mas eu vou aproveitar o gancho para trazer você mais um pouco, e eu vou te perguntar uma história que eu li, eu não sei se é verdade, então eu vou deixar para você, que diz que você sabe mais de futebol que muito homem por aí. É verdade isso daí? Você consegue bater de frente com qualquer pessoa? O universo lá que é gigante, o título da matéria é Eu entendo mais de futebol do que qualquer cara. E foi uma mentira, eu não falei isso na entrevista. Então, às vezes, muita gente chega e fala, cara, tem uma matéria que fala que, nossa, entende mais do que qualquer cara. E eu jamais falaria isso, porque eu nunca comparo meu trabalho com o de ninguém, né? Eu tenho o meu jeito de falar de futebol, você tem o seu. Futebol não é unanimidade, eu tenho uma opinião sobre um time, outra pessoa tem o outro. E eu prego muito respeito na internet, porque a galera se mata por ter opinião diferente, eu sou completamente contra isso. Então, eu jamais falaria isso, né? Ainda mais sobre os caras, porque as minhas referências de quando eu era criança e do que eu me tornei foram caras que me pegaram pela mão, que me ensinaram mais sobre o futebol, que me levaram em frente. Eu não tinha mulheres ao meu lado, porque foi um período meio nebuloso ali, né? Que as mulheres estavam tentando ali bater, Indiana Jones, abrir a floresta para tentar achar um caminho. E não tinha esse caminho. Então não tinha nenhuma mulher que eu podia segurar na mão e essa mulher me levar. Quem me pegou pela mão, em primeiro lugar, foi meu pai, que aceitou me ouvir, assim, né? Então, ter uma filha em casa, mulher novinha, ele tinha um filho mais velho,
E ele preferia ouvir as coisas que eu tinha para falar, porque ele achava que fazia mais sentido. Então ele chegava em casa e falava: pô, aconteceu aquilo no jogo, o que você achou? E ele não me interrompia. Se eu falava alguma coisa que ele não concordava, ele debatia comigo. Ele não falava: você não sabe de nada, menina. Apesar dele ser muito mais velho que eu, ter vivido muito mais futebol do que eu. Então, é maluco isso, né? Então, essa matéria que saiu e essa frase que ficou marcada é só para o pessoal saber. Se um dia aparecer aí para alguém, não foi bem isso que eu disse. Luana, devidamente explicado. Infelizmente, a gente está chegando ao fim da sua participação, mas a gente vai ter mais 2 participações da família Greco, então espero que você continue aí para assistir com a gente. Mas antes da gente terminar, eu vou te pedir para você contar uma história que você vai levar por gerações. Você vai contar para os seus filhos e para os seus netos, talvez até de inspiração para trazer mais algum palmeirense aí para a família. A Copa do Brasil de 2015, que é um momento muito marcante para minha vida, que é a virada do Palmeiras ali, né? Porque em 2014 a gente podia ter ido ladeira abaixo para sempre, assim, sei lá por quanto tempo. E a gente conseguiu virar essa chave. Então 2015 foi um ano tão especial para mim, porque eu fui a todos os jogos, dentro e fora de casa. Então eu pegava o avião, ia para o jogo de lá, voltava e ia no jogo em casa. Então tudo aquilo que aconteceu, o Praz pegar a última bola do pênalti, né, para ir cobrar. Então essa coisa toda mexeu muito comigo, foi um ano muito especial, mas uma coisa que mexe muito comigo foi porque em 2008, minha infância foi muito difícil como palmeirense, né, no geral, o Palmeiras só apanhava, então era zoada na escola, eu tinha que bater nos moleques, era uma desgraça. Só que em 2008, quando o Palmeiras chega à final do Campeonato Paulista, era aquela. Palmeiras, o Allianz ainda era o Palestra Itália, e era aquele período que não tinha sócio torcedor, que quando acabava o ingresso você tinha que correr em cambista, porque metade dos ingressos estava na mão dos cambistas. Então, era assim que funcionava naquele período, né? A máfia dos ingressos. Então, quando chegou 2008 ali, meu pai falou: filha, a gente vai. O Palmeiras finalmente vai fazer você parar de chorar e a gente vai à final. Eu falei, nossa, eu chorei quando ele chegou com os ingressos e tal. Eu falei, nossa, que coisa linda, pai. Minha primeira final no estádio, meu, me vestia assim, tava um calor, uns 40 graus. Eu coloquei todo o meu uniformezinho da Parmalat, calça, casaco, touca, suando por dentro. A gente chega ali na, no estádio e tal, vai entrar. Ele pagou R$ 200 em cada ingresso, o que era um absurdo, né? Naquela época, o ingresso era super. Mas na mão de cambista, em cima da hora, a gente vai passar na catraca, não passa o ingresso. O que também era muito comum naquela época, porque todo mundo tinha um cambista de confiança, né? O cara que você comprava e falava, esse ingresso não tem erro. E você corria o risco, quando você comprava de uns caras meio X, assim, do ingresso ser falso. O ingresso era falso. Pensa meu pai, com uma filha pirralha, primeira final no estádio, o ingresso não passa e ele não consegue entrar no estádio. Cara, aí foi um Deus nos acuda, assim, eu sentei na calçada, eu chorava, chorava, chorava. Ele falou, não vamos embora pra casa então. Aí a gente entrou num barzinho ali, bem na entrada do Palestra mesmo, onde era a sede da Savoia, né, vendia camisa e tal, que é uma torcida organizada do Palmeiras. E aí tava lotado, não tinha espaço para respirar, assim. Covid ali não existia. Então, todo mundo colado, baixaram as portas do bar, liberado cerveja e tal. Uma TVzinha, assim, ó, lá na frente. Ele me colocou em cima de uma cadeira de plástico, aquelas. Sabe aquelas da Coca-Cola, assim, vermelhas e tal? E o Palmeiras, assim, deitou na Ponte Preta. Foi goleada, né? Goleada, foi lindo. E cada gol que o Palmeiras fazia, eu pulava em cima da cadeira de plástico. Acho que no quarto gol, sei lá, eu fui pular para comemorar o gol, aí eu fiz, opa, e eu afundei na cadeira. E aí a cadeira de plástico, que era aquele plástico duro, eu entrei, todo mundo comemorando o gol. Eu, pequenininha assim, com os bracinhos para cima, com a perna presa no meio do plástico, e a torcida tacando cerveja pro ar e tal. E meu pai comemorando. Aí daqui a pouco ele olha, tipo, cadê minha filha? Aí taca meu pai, os caras da torcida, afastar o plástico, tirar a criança do meio da cadeira. E é engraçado porque me marcou e não fez diferença nenhuma não estar dentro do estádio naquele dia para mim. Porque eu abracei a torcida do mesmo jeito, eu vivi a essência que é você ser campeão em meio a pessoas que amam a mesma coisa que você, na mesma intensidade que você, que sabem a loucura que é você ser apaixonado por um clube,
E aquilo me dominou, assim. Então, quando acabou o jogo, eles abriram a porta, assim, a gente saiu, e aí, porque a gente escutava o gol do estádio, né? E aí saiu o pessoal do estádio, e saiu todo mundo que estava no baile, todo mundo se encontrou ali na rua. Eu acho que aquilo é um batismo pra mim, é uma coisa de assim, agora você tá liberada pra ser uma torcedora da forma como você quiser, porque, sabe, sai um negócio, você entende um sentimento que você só sabia na teoria. E naquele dia eu vivi tudo. Eu vivi a desilusão de não entrar no estádio, ser campeã em meio às pessoas que acreditam na mesma coisa que eu, me machuquei ali afundando na cadeira. A hora que a gente saiu, teve, enfim, aquelas coisas chatas que acontecem de parte da torcida começar a roubar os caras que estão vendendo bebida ali, os caras roubando. Aí a polícia ficou louca, começou a soltar gás de pimenta. Então, no mesmo dia eu vivi tudo isso. Voltei para casa sem conseguir respirar e enxergar, porque eu só chorava porque estava com gás de pimenta no olho. Aí eu falei, bom, daqui eu posso ir para organizada, meter camisa na cara, que ninguém me segura mais. 10 aninhos, aí eu vou lá. Mas foi uma história que me marcou, assim, porque eu acho que me formou, me criou uma casca e me criou caráter como torcedora, assim, sabe? Dali pra frente, todo perrengue que eu fosse passar, eu ia lembrar que eu criança, passei por aquilo tudo e saí ilesa. Realmente, histórias como essas moldam o caráter, e eu falo que enquanto o futebol respirar, histórias como essas vão ser comuns. Cara, agora eu quero chamar a família Greco para estar com a gente, para entrar nessa conversa. A família Greco, que foi em 2019 a primeira família brasileira a ser considerado pela FIFA como torcedor do ano. Então sejam muito bem-vindos, Silvia e Nicolas Greco. Olá, é com grande prazer que eu e o Nicolas estamos aqui participando do programa Papo de Grilo. Quero agradecer muito ao convite. Fiquei honrada em poder estar nesse primeiro episódio. E como tem sido para vocês acompanhar hoje o Palmeiras, vocês que estavam sempre presentes, têm tido muita saudade do Allianz? Bom, eu e o Nicolas, um ano e meio com essa pandemia, sem poder ir ao estádio, uma coisa que a gente gosta tanto e fazia com tanta frequência. Não é fácil, ainda bem que os jogos do Palmeiras estão sendo televisionados e o Palmeiras participando sempre de tantos campeonatos, e então nós estamos nos divertindo aqui de casa através da TV, de rádio, assistindo muitos VTs também de outros jogos, de outras vitórias do Palmeiras, mas na verdade nós não vemos a hora de voltar ao estádio, que é a nossa casa, a nossa família, o lugar que a gente gosta muito de estar. E eu já gostaria de perguntar, qual foi a maior experiência como torcedores para vocês? Mateus, como eu disse, é sempre uma grande alegria nós estarmos no estádio. E olha que a gente tem muitos jogos importantes que nós já participamos e que a gente torceu com final de campeonato. Por exemplo, em 2016, que nós estávamos na final do Brasileirão, e depois da final nós fomos para a Avenida Paulista como torcedores, naquela euforia, né? Mas eu não tenho dúvida que depois que também teve toda a nossa imagem passada para o mundo, outros jogos também foram bem importantes, como o próprio derby em setembro de 2018, que o jornalista Marco Aurélio nos viu eu narrando o jogo para o Nicolas, e aí também mudou muito a nossa história. Tivemos esse ano a final da Libertadores também no Maracanã, que foi um jogo especial, marcante na nossa vida, que o Palmeiras tornou-se campeão da Libertadores neste ano. Então são muitas histórias boas, muitas saudades boas e muitas histórias para a gente contar. Realmente, a sua história, ela trouxe uma conscientização, tanto que eu sou uma pessoa que eu sempre estou assistindo. Eu acho que todo mundo tem o direito de torcer. Eu acho que pessoas diferentes como vocês, a Luana, mostram que a inclusão ela é necessária e importante sempre, dentro do esporte ou dentro do futebol. Através disso, a nossa equipe do Papo de Grilo tem trazido isso para todos os torcedores que vieram assistir a esse programa e também futuramente aos próximos. Assim eu vou terminando o programa de hoje no mais alto astral, agradecendo a vocês, primeiramente a Luana Maluf,
Luana, muito obrigado pela sua participação. Espero que em breve a gente possa estar juntos e vida longa ao Passa a Bola Oficial. A gente se encontre em momentos de alegria para o meu time, eu espero, já que a gente está em lados opostos, mas é isso, vamos juntar-se. Silvio e Nicolas Greco, muito obrigado pela participação de vocês. Realmente foi uma honra poder estar com vocês logo no primeiro episódio. Eu que agradeço muito ao convite. Eu e o Nicolas podermos estar aqui falando com todos vocês como torcedores do Palmeiras, que é a nossa paixão, que a gente gosta tanto de torcer, de vibrar, de participar, assistindo aos jogos no estádio ou então em casa, não importa, né? Sempre levando o nosso time no coração, mas principalmente também falar de oportunidades que todas as pessoas com deficiência ou sem deficiência devem ter as mesmas oportunidades. E o esporte pode transformar a vida das pessoas, ele faz isso, ele transforma todas as modalidades esportivas, e nós, especialmente no futebol, já entendemos isso e queremos que todas as pessoas possam ter as mesmas oportunidades. Muito obrigada pelo convite e sempre que quiser estaremos aqui à disposição para falar com todos vocês. Um grande abraço e muito obrigada. Salve, rapaziada, muito obrigado para todo mundo que ficou até agora aqui. E eu já quero falar, se você tem uma história muito braba, entre em contato com a gente, manda mensagem, que se sua história for muito boa, a gente vai te chamar e pode ser que você comente junto com o ídolo seu. Então isso, e aqui embaixo também a gente vai ter as redes sociais da Luana Maluf, da família Greco e do Passa Bola. Valeu? Então é isso. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho e vem com a gente que terça-feira que vem, meio-dia, a gente tem mais um episódio muito brabo. É nóis! Chama a vinheta.